Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Sofia! O que vamos fazer juntas hoje? Vamos de pão. Pão antes do pão. Antes do maravilhoso cafezinho. Antes de ir para academia, arrumar a casa, antes de trabalhar, antes de qualquer coisa, eu te convido a degustar dessa inerrante palavra do Senhor. Estamos numa série maravilhosa, uma série que para mim foi desafiadora, porém muito atual para tudo que eu estou vivendo nesses tempos. A série é Ecossistema, uma verdade que precisa ser dita. E hoje nós estamos com a terceira parte dessa série. E a primeira parte eu falei sobre a planta, sobre plantar, o que você tem plantado. Depois eu falei do ecossistema na parte, o que você tem regado. E hoje eu vou falar sobre algo bem mais profundo, algo que traz muitas vezes dor, mas algo que se faz muito necessário no ecossistema de um jardim, no ecossistema de uma vida, no ecossistema das emoções. Hoje eu quero falar da poda. O que precisa ser podado? O que precisa ser podado na sua vida? O que precisa ser podado, ou seja, arrancado, para que você venha frutificar, para que você venha crescer? Deixa eu te dizer, nem tudo o que está vivo na sua vida é saudável. Escute isso, e eu quero falar isso com muita responsabilidade e propriedade. Nem tudo que está vivo, nem todo relacionamento que você se relaciona, nem todas as mesas que você senta é saudável. Então, nem tudo que está vivo dentro de você ou nos seus relacionamentos é saudável. E nem tudo o que permanece deveria continuar. No jardim, existem folhas secas que precisam ser removidas, porque começam a roubar a energia da planta. Como vocês verem, eu tenho o privilégio de ter um jardim com muitas plantas, plantas de vários tipos. Hoje, por exemplo, olha só, aqui eu colhi para enfeitar a minha mesa. Nós temos muitas plantas. Essa aqui não é minha, é da vizinha, mas tá tudo bem, eu colhi. Ela deixa, claro, ela já me liberou. E plantas florescem, como eu acabei de te mostrar. Plantas, mesmo essa planta que floresce, tem época que eu passo lá, aqui na esquina da minha casa, e ela tá seca, ela tá sem nenhuma folha. Tô vendo a vizinha aguar e eu brinco com ela. Cuida aí da nossa flor. E tá seca, mas esses dias eu passei lá, umas 3 semanas atrás, ela tinha podado a bichinha quase toda. Eu falei, meu Deus, matou meu pai. Podou a bichinha todinha, 3 semanas atrás. Hoje eu já pude, ir lá e colher essas flores. Então, querido, tem coisas que nós precisamos podar para vir florescer. E tem coisas que não adianta mais. Você tem que arrancar, porque não te traz mais benefício. Mas hoje nós estamos falando da poda. Então, podas precisam ser removidas. Podas precisam existir, porque tem folhas que precisam ser removidas. Tem galhos que são improdutivos. A palavra é essa. Tem galhos que são improdutivos e impedem novos ciclos. E assim a sua vida. Tem galhos, tem pessoas, tem situações que precisam ser removidas para que você volte a multiplicar, a florir e a produzir. Escute isso, existe pessoas tentando crescer, carregando pesos que já deveriam ter sido
poldados, hein? Muitas vezes você precisa passar pela polda, deixar o jardineiro Jesus te poldar, aceitar quando a vida te poldar, porque às vezes você está carregando tanto peso, tanto peso, tanto peso, que você não chega no lugar que você precisa chegar. O texto áureo de hoje, que Deus colocou no meu coração, para o seu coração, é João, capítulo 15, versos 12, que fala muito, com muita propriedade sobre a videira, poldar a videira. Eu quero ler o versos 2 somente, que diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, ele corta e limpa, e toda aquela que dá fruto, ele deixa para que dê mais fruto ainda. Amém? Muitas vezes nós estamos ligados em algum relacionamento, como estamos ligados ao Pai. E o Pai nos permite polda para que a gente reveja o nosso caminho, a nossa dor, nos foja e que a gente faça o caminho de volta. E aí, nesse caminho de volta, a gente se fortalece. Então, entenda uma coisa: a polda não é para te matar, a polda não é para te humilhar. Ei, filha, a polda não é para te ferir, a polda é para você crescer, multiplicar e florescer. Perceba algo poderoso. Deus, ele não polda apenas aquilo que está morto. Escute. Deus não polda aquilo que está morto. Às vezes, ele polda até áreas que estão dando fruto, porque existe um próximo nível te esperando. Às vezes você está no nível 30, no nível 60, e aí Deus permite uma polda, alguém te polda, alguém puxa o seu tapete, alguém tenta tirar aquilo que você estava segurando com muita força e achando que era seu. E às vezes Deus permite isso, sabe por quê? Porque Ele não quer só 30, não quer só 60. Tem coisas na sua vida que é 100 por 1. E isso só vai acontecer quando você for poldada. Eu tenho aqui várias árvores frutíferas. E tem uma que é uma jabuticabeira, lá na frente. Meu marido poldou ela toda, gente. Tirou todas as folhas, porque tinha dado bichinho. Eu falei, pronto, morreu. Meu Deus, essa polda aí, essa polda foi para matar a bicha. Falei com Bianca, sabe o que aconteceu? Ela está cheia de folhinhas e ela já está dando frutinhos. Qualquer hora eu tiro uma foto dela para você ver. Ei, existe poldas que você acha que vai te matar, mas não vai te matar, vai te fazer florescer e chegar no destino que Deus tem para você. A polda, ela é um processo de inteligência divina. Na natureza, a poda não é destruição, é preservação da vida. O jardineiro corta o excesso para que a planta cresça e se fortaleça. E espiritualmente, Deus também faz o mesmo. Existem ciclos, homem, ei mulher, existem ciclos, ambientes e emoções que já cumpriram o seu propósito, mas continuam ocupando espaço dentro de você. Tais como relacionamento que te drenam, hábitos que te atrasam, te levam para baixo, pensamentos que te aprisionam e dores que virarão identidade se o jardineiro Jesus não te poldar. Eu quero falar um pouquinho sobre algo que eu tenho estudado há quase um ano e eu estou amando. Inclusive, estou fazendo uma mentoria nessa área, a neurociência. E hoje eu quero falar um pouquinho do que eu escrevi aqui e entendo sobre neurociência e a poda mental. Olha, na neurociência, explica algo impressionante sobre isso. Poda mental. É chamada de poda mental, é esse nome mesmo.
O cérebro, escute isso, o cérebro elimina conexões que não são fortalecidas. Olha que ecossistema maravilhoso que a neurociência nos ensina, que o seu cérebro, ele vai eliminar conexões que não são fortalecidas constantemente, para abrir espaço para conexões mais saudáveis e eficientes. Ou seja, aquilo que você deixa de alimentar enfraquece. Lembra no tópico 1, eu falei que eu tenho plantas aqui, e eu tava lá gravando perto das orquídeas e elas eram lindas. Por quê? Porque eu fortaleço elas todo dia, regando, colocando pozinho de café. E isso faz com que 3 a 4 vezes no ano elas produzam flores. E assim é a neurociência nos ensinando que aquilo que você não usa muito no seu cérebro, ele enfraquece. Mas aquilo que você alimenta, ele floresce. Isso significa que pensamentos repetitivos, isso é neurociência, é a neurociência a favor do ecossistema meu e seu. Aquilo que você pratica constantemente se fortalece. Então isso significa que medo, rejeição, culpa, ansiedade criam caminhos profundos que pode te levar a uma autodestruição emocional. Então, quando você tiver medo, faça uma perguntinha. Por que eu tô sentindo esse medo? Esse medo é verdadeiro? Um exemplo, tem um cachorro e ele está latindo e eu entro em pânico. Por que eu tô entrando em pânico? Ele tá solto? Ele é bravo? Ele vai me morder? Você precisa fazer essas perguntas. Porque aquilo que você alimenta, isso vai te fortalecer. Isso vai criar caminhos profundos. Mas quando você começa a renovar a sua mente pela palavra, novos caminhos são criados. Romanos 12:2 fala muito bem sobre isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ei, Deus não quer apenas mudar estações, Ele quer renovar a estrutura mental sua. Então, quando você um dia sentir, um exemplo, ansiedade, começar aquele pensamento acelerado, aquela respiração que você pensa que vai morrer e seu coração vai sair pela boca, começa a fazer algumas perguntas para você. Por que eu estou me sentindo assim? E começa a respirar profundamente, contando 4 vezes e contando 3 vezes, respirando, contando 3 vezes e soltando 5 vezes. Faz isso por 3 vezes e depois pergunta por que você está sentindo isso. Se isso realmente é fato, é real ou é apenas uma janela killer, alguma coisa que está abrindo na sua mente, mas não é legítimo. E aí você começa a poldar, aí você começa a viver aquilo que eu acabei de dizer aqui, polda neural. A neurociência explica muito bem isso. Ei, filha, Deus não está tirando coisas de você, Ele está te preparando para te dar mais fruto. Voltando para a polda normal aqui, sem falar de neurociência agora. Deus, quando Ele polda, quando Ele tira uma amizade de você, quando Ele arranca você de um ambiente, Ele está só te preparando como jardineiro para te dar, para te levar para um nível maior, para te fazer frutificar. Às vezes Deus remove pessoas, ambiente, distrações, excessos e mesas. Às vezes Deus remove isso das nossas vidas, não para te diminuir, não para te punir, não para te castigar, não mesmo, mas para te proteger.
proteger aquilo que ele colocou dentro de você. A polda, ela dói, ela mexe em áreas emocionais profundas, mas toda poda feita por Deus carrega propósito. Ei, toda poda feita pelo Abba Papaizinho, ela carrega e te leva a propósito. Eu tenho uma mentora que eu amo, que eu caminho com ela há anos, Camila Vieira. E a Camila Vieira, hoje, ela foi muito feliz em algo que ela falou. Ela disse o seguinte, que a rejeição que ela carregava, que a rejeição que ela passava, ela entendeu que aquela rejeição foi algo que Deus permitiu para levar ela ao seu propósito. Ei, entenda isso, a sua dor, a rejeição, a humilhação, aquilo que você está passando ou passou, isso, se você entender com sabedoria, você só vai passar. E depois que você passar, você vai entender o seu chamado. Hoje, eu ajudo pessoas que se sentem rejeitadas. Hoje, eu posso falar com propriedade sobre rejeição, sabe por quê? Porque a minha criança de 3, 4, 5 anos passou por rejeição. Só que hoje, a mulher adulta que existe, está dentro de mim, ela pega o volante e ela direciona o caminho que ela precisa seguir. Ela não deixa mais a criancinha de 4, 5 anos tomar a direção. A mulher adulta entende que rejeição é algo que eu passei e que hoje está me levando a um propósito. Eu quero finalizar essa reflexão com uma pérola profética e poderosa sobre a sua vida. Eu quero lançar e que essa pérola permeie para o resto da sua vida. E a pérola é: Deus, escute isso, Deus não polda você para te ferir. Ele polda para te fazer florescer em níveis que você ainda não experimentou. Algumas das maiores respostas de Deus não virão através daquilo que Ele acrescentou na sua vida, não. Mas através daquilo que Ele tirou, daquilo que Ele removeu da sua vida. Você pode receber isso muitas vezes. O que Deus está fazendo, você não está entendendo e achando que Ele está te punindo. Naquilo que você acha que Ele está te punindo, é aquilo que um dia você vai entender que foi a polda só para que você florescesse e se promovesse a um ser humano melhor. Beijos, beijos em seu coração e até o próximo pão antes do pão.